por que Paulo escreveu essa carta? Ele estava em Roma quando escreveu essa carta, estava preso. Por que ele escreveu? O fato de Paulo ter escrito isto é porque era uma igreja só de judeus, não tinha gentios. E eles caíram em uma circunstância que hoje o povo está caindo. Deixa eu fazer uma leitura para vocês aqui rapidamente, depois nós vamos ler o Hebreus 6. Olha, a maioria dos cristãos primitivos eram judeus, porque começou com os judeus. Aparentemente, eles esperavam que Cristo voltasse logo. Estão entendendo? Cristo voltasse logo. Mas a demora de sua vinda e as perseguições contra eles, que está em Hebreus 10, 32 e 34, fizeram com que eles questionassem se tinham feito a escolha certa, tornando-se cristãos. E, consequentemente, havia o perigo deles voltarem ao judaísmo. O perigo de voltar ao judaísmo. A epístola foi escrita para os crentes judeus que hesitavam, estimulando-os a manter-se firmes em sua fé. O escritor ressalta a superioridade esmagadora de Cristo sobre tudo o que eles tinham vivido sob a lei. O que lhes é oferecido através de Cristo é muito melhor do que o que é prometido sob a economia mosaica dos dias da lei, para a qual eles jamais deveriam pensar em voltar. O autor se estende na incomparável glória da pessoa e obra de Cristo, mostrando sua supremacia sobre os profetas. Hebreus 1, a 1 e 3. Anjos, 1 e 4, aí vai dar várias escrituras. Os judeus, isso aqui aconteceu, creio que bem próximo à ocasião da destruição do templo, em Jerusalém, da invasão de Tito. E ele estava voltando para os rituais mosaicos. Estavam voltando para a lei, voltando para o judaísmo. E Paulo, vendo aquilo, escreveu essa carta para eles. Toda essa carta é escrita para os judeus. E quando você chega no capítulo 11, você escuta Paulo dizer assim: pela fé, Moisés, pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé, e vai citando o capítulo todo pela fé. Quer dizer, não é necessário vocês entender, mas há uma necessidade de crer, foi o que Paulo estava dizendo. Aí Paulo encerra esta carta dando uma esperança muito grande para eles e que caiu para nós, dizendo assim que sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Quer dizer, a igreja que está esperando pelo rapto, que passou durante as eras,
está esperando por nós, porque a perfeição começa aqui e vai até aos dias de Paulo. Então, a carta aos Hebreus, ela tem um conteúdo muito especial e o que está acontecendo hoje. Me passaram um levantamento. Eu tenho muito cuidado em falar isso. Não aplico personagem nisto e nem aplico também aonde isso acontece. Posso dizer para você que são nações como Canadá, Estados Unidos, aqui na América do Sul, no Chile, e todos os países da América do Sul. E o último país que foi atingido de cheia foi o nosso país. Um povo da mensagem que se apostatou e formaram um grande grupo. Aí você vai ficar curioso e vai buscar na internet, né? Não faça isso não, que não vai te ajudar. E montaram sites e mais sites para combater tudo que o irmão Brana pregou. Todos eles viveram muitos anos na mensagem. E estes hebreus começaram no dia de Pentecostes. E agora estão voltando aos velhos rituais, voltando à velha religião. E Paulo começa a escrever para eles lá, mas a parte central disso que eu vou falar por esses dias vai ser Hebreus 6 e Hebreus 9 e 10. E é muito sério. E é muito sério. Agora, está culminando duas coisas. Tem levantado isto nesta hora, e vocês não têm ideia de quantas pessoas estão sendo alistadas ou aceita isto. E tem uma outra ala também que fica neutra. E tem uma outra ala que Deus está tratando com ela pessoalmente nesta hora. Pessoalmente. Nós temos que ter muito cuidado. Estou falando para a minha igreja. Temos que ter muito cuidado. Porque vocês irão constatar o que eu estou dizendo. Já teve, está tendo e vai ser acrescentado. Pessoas sectaristas. O que é sectaristas? Que só ele é capaz de pregar a mensagem para o rapto. Infelizmente, só ele tem a mensagem que é capaz de preparar o povo para o rapto. E essas convicções são tão grandes que o próprio povo adquire isso também e chega a dizer, ou aqui ou em lugar nenhum. Isso é o mesmo pensamento de uma igreja aqui no Brasil que diz que só tem salvação com eles, na igreja deles. É o povo mais desprovido de conhecimento das Escrituras. É este povo que eu estou falando. É um povo que todas as suas visões que eles contam são tão infantis, tão irrelevantes, que só um idiota crê naquilo. Ou desprovido do Espírito de Deus. Não sei falar quem é, né?
É muito suspeito que eu estou falando. Não preciso falar quem é. Então, nós temos que ter cuidado, que vai formar linhas que vai fazer êxodo de pessoas indo para tal lugar, porque lá a mensagem coloca no rato. Quando o profeta disse que não é assim. Não é o tanto que você conhece da mensagem. Estão me ouvindo? Mas é o tanto que você vive a mensagem naquilo que Deus tem te mostrado. Tá? Porque você não vai, por exemplo, se nós estivéssemos aqui numa aula de direito e fosse o último ano seu de direito, e você vai sair daqui e vai estudar para tirar a carteira de advogado na OAB, certo? Então, você tem que alinhar essa classe aqui e vocês têm que entender do assunto. Pode ter pequenas diferenças de um para o outro, mas tem que estar alinhado. Ou você conhece ou você não passa no final, na prova final. Com Deus não é assim. Deus não tem uma classe de gente que Ele vai refinar ela, entendeu? Num nível só assim, que conheça todos os mistérios. Deus, o Senhor, Ele quer que você seja fiel à porção que Ele te revelou. É com essa porção que você vai embora. Então, essa ideia de grandes mestres ensinando e que faz o povo convergir para lá, tome cuidado, que você vai dar com um burro na água, sem sombra de dúvida. Tinha aí, no estado desse país aqui, chamado Mato Grosso, e deu no que deu, né? Deu no que deu. Vamos ler a Bíblia. Hebreus 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e obras mortas e de fé em Deus. O que Paulo está falando aqui é aquela pessoa que está sempre no começo, nunca avançou, fica nos rudimentos, sempre pensando, arrependendo-se, né? Mas Paulo diz, vocês têm que lançar para frente para chegar à perfeição. E não ficar ali, olha, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Então, não fale muito isto, mas mostra que você tem fé por aquilo que você faz e vive. Tá? Por aquilo que você faz e vive. Isto que é importante. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Pois bem, isso faremos se Deus o permitir. Agora, Paulo vai entrar falando com esse povo judeu, dizendo assim, que é o caso deles. Porque é impossível, eles estão até aqui, impõe a mão, porque os judeus só creem em posição de mão, sabe disso, irmão de Deus? Ou põe a mão ou eles não creem. Por isso Paulo falou assim, imposição das mãos, batismo de João Batista, ou batismo de Paulo, eles ficavam nesse lenga-lenga aí. João batizou para arrependimento, Paulo batizou em nome do Senhor, e eles ficavam nisso e não saía dessas coisinhas. E nós temos tanta gente ainda que não sai dessas coisinhas. Não avança. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Paulo está dizendo a impossibilidade daqueles que foram iluminados. Quem foi iluminado? Eu acredito que a audiência que eu falo nesta noite foi iluminada. Iluminado. Tá?
e provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. O dom celestial é Cristo. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo, mas participaram dos benefícios do Espírito Santo na igreja. Que todos participam. Provaram a boa palavra. Não estão provando a boa palavra? A revelação dos mistérios? A vinda de um profeta? Malaquias 4, tá? Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, falando da segunda vinda, as virtudes da segunda vinda. Agora que vem a parte triste, e recaíram. Agora eles querem voltar para o judaísmo, e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. E Paulo amorosamente diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Senhor Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo, abrindo, Senhor, esta palavra nesta noite, abrindo esse ensinamento, que todos possam estar atentos e saber a posição que ele se encontra. Eu creio que todos estão muito bem posicionados, mas se porventura tem alguém fora da posição, terá a oportunidade de fazer o seu acerto nesta noite. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Paulo foi enfático, dizendo: olha, vocês, falando para o povo hebreu, vocês que experimentaram o dom celestial, vocês que provaram da boa palavra, provaram do Espírito Santo e recaíram, estão voltando para trás, ele está dizendo: é impossível que vocês sejam renovados. É impossível que vocês venham novamente o arrependimento e haja perdão para vocês. Porque vocês estão crucificando a palavra. Vocês estão blasfemando contra o Espírito de Deus. Falando para a igreja, o grupo de judeus. E Hebreus 6 é o que está em plena evidência hoje. Não estou falando de indivíduo. Eu estou falando de grupos enormes que voltaram para trás. Entenderam? Grupos enormes ao redor do mundo que voltaram para trás depois de experimentar a boa palavra, beber do Espírito, voltaram para trás. Paulo está dizendo que é impossível que eles se arrependam. É impossível que eles sejam salvos. Eles estão perdidos. Não vou dar uma estimativa para vocês, não quero estimular esse assunto na igreja, dos acontecimentos, dessa casta que tem levantado ao redor do mundo, por homens intelectuais, inclusive, ricos. Para vocês terem uma ideia, que esse acontecimento está falando claramente para nós que o Espírito que foi com Jesus Cristo até o Calvário, chamado Espírito de Judas Iscariotes, voltou. Está atuando em nosso meio. O Espírito de Janes e Jambres se faz presente. Hoje, não precisa, meu irmão, você se preocupar com nenhuma ala religiosa.
O perigo não está lá. A coisa está bem dentro do nosso povo. Tem acontecido bem em nosso meio. Agora, tem uma coisa. Deus não vai colher nenhuma semente que não é dele. Vai colher só aquele que é a semente. Se eles estão reprovados, o que faltou? Eleição. O que faltou? Predestinação. Vem-se a pergunta, por que você é zeloso pela sua vida espiritual? E outros não estão nem aí. Tem alguma coisa, não tem? Tem alguma coisa que tem em você, no outro não tem. Quando é revelado a você quem é Jesus Cristo e o privilégio de tê-lo contigo e a certeza que você estará do outro lado com ele, isso é revelado através da fé em sua palavra. Não por conhecimento intelectual, não por ler muitos livros, mas isso é revelado, porque fé é revelação. Isso é revelado a você. E quando isso chega na sua alma, então você se torna um verdadeiro cristão. Se isto não chegar em sua alma, nunca você vai ter nenhuma preocupação com o destino eterno. Se Cristo está em você ou não está, que tipo de vida eu estou vivendo. As pessoas não estão preocupadas. Elas podem se preocupar com muitas coisas naturais, mas com as espirituais, elas não têm nenhum cuidado. Porque elas estão valorizando muito mais as coisas do dia a dia, as coisas naturais, do que as espirituais. As coisas naturais, elas são o quê? As coisas naturais, terrenas, elas são o quê? Elas permanecem para sempre? Ou elas terminam aqui? Mas as espirituais são eternas. Agora, qual é o bem maior? É a vida eterna ou essa coisinha medíocre aqui? Então você está cuidando de algo muito maior, que é a vida eterna, do que as coisas que estão aqui. As coisas que estão aqui, Deus cuida dela para você, se você é um genuíno cristão. As coisas se encaixam perfeitamente, se você é cristão. Se você tem o Espírito Santo, Deus irá dar graça para você vencer todas as lutas aqui. Portanto, agora, se nós temos tanto cuidado com as coisas naturais do dia a dia e não temos nenhuma preocupação com a minha alma, com a sua alma, com as coisas espirituais que Deus tem nos dado, isso está revelando um despreparo, uma falta de eleição, porque o crente genuíno está cuidando do seu destino eterno, zelando, velando por isto. Por isso que pessoas fazem coisas absurdas. E você fala, mas como que ele tomou essa atitude? Por que ele tomou essa decisão? Porque ele não tomou uma decisão da alma, tomou uma decisão da mente. É isso. Eu fiz uma ilustração bastante tosca, mas que dá para pensar. O que você acha de você comprar um sítio, equipar ele de tudo que você gosta e ficar lá? Isso não é ruim. Isso é bom. Uma chácara, uma coisa assim, que você se acomoda ali e que você tem tranquilidade
e que você se sente bem ali. Tá? Mas isso vai te levar um distanciamento da vida cristã. Porque tudo que nos acomoda, tudo que para nós aqui é segurança terrena, é conforto terreno, nos leva a um descuido na vida com Deus. Tem pessoas que têm riquezas, mas têm uma vida correta com Deus. Porque a riqueza daquela pessoa não dominou ela. A palavra está acima da riqueza dela. Vamos pensar assim num homem, que eu posso falar o nome dele aqui, que não vai nem chegar lá, que o pastor Ed Biscoe. O pastor Ed Biscoe é um dos homens mais ricos do Canadá. Ele está com 90 anos. Acesse a página dele, domingo, e você vê quem que está pregando lá. Ed Biscoe. E ele é um dos homens mais ricos do Canadá, porque Canadá só tem gente rica. Ele é um dos mais. Nunca a riqueza de Ed Biscoe o levou a ser um homem acomodado ao conforto. Sempre lutando, distribuindo mensagem, principalmente para a China. Tem um grande trabalho na China, em outros países. No tempo do irmão Branham, ele foi missionário aos peles vermelhas, os índios, né, lá americanos. Ele era missionário para os índios. Ed Biscoe, que está vivinho, consciente, tranquilo, uma mente perfeita, prega igual um relâmpago, ele mediu o chifre do garibu, 42 polegadas, que foi a visão do irmão Branham. O irmão Branham, você vai matar um garibu, e não existe um chifre desse porte, mas você vai ter 42 polegadas. E vai ter um irmão com uma camisa vermelha, com uma fita métrica, medindo o chifre, na visão do profeta. Ele matou, mas não tinha nenhum irmão naquela expedição de caça com camisa vermelha. Lembra-se disso? O pastor Ed Biscoe, naquela manhã fria, caiu na água. Você, vou trocar de camisa, está muito frio. Aí ele foi abrir a mala dele e a esposa dele tinha colocado uma camisa vermelha. Ele pôs a camisa vermelha, sem saber da visão, foi lá e mediu o chifre do garibu, 42 polegadas. Nós tivemos no Brasil o irmão Capes, que não sei se está no Brasil ainda, ele esteve presente, o irmão Capes esteve presente quando o profeta pôs a mão naquela menina, estava diante dele, do irmão Capes, pôs a mão naquela menina e disse: o Senhor vai te dar um par de olhos, que ela nasceu sem olhos. E perguntou para ela assim: e a cor dos seus olhos, qual que você quer? Ela disse: quero um par de olhos azuis. Quando ele tirou a mão, ela enxergava perfeitamente um par de olhos azuis. Quer dizer que esse homem é falso. Quer dizer que esse homem, então, ele é mágico, né? Aquele que pega lenço vai virar pomba. É isso que estou fazendo por aí. Tá? Eu estou... Agora, tem um testemunho de um irmão que conviveu com o irmão Branham, agora ele está bem velhinho já. Ele era bem jovem. Ele estava condenado à morte, porque tinha um tumor enorme no pulmão esquerdo. E ele foi na reunião do irmão Branham, ele estava muito distante, era de Virgínia, ele foi parar lá em Jeffersonville, disse que não tinha espaço, tinha gente assim para tudo quanto é lado. Meu Deus, como é que eu vou chegar lá? São milhares de pessoas querendo cartão, e eu não consegui o cartão, porque era muita gente. Ele falou, com muito esforço,
Estava cheio o ginásio, mas eu entrei no auditório na terceira fileira de banco lá atrás. Falei, ele nunca vai orar por mim, não vai me ver. Aí o irmão Brana foi orando e falou assim, você está aqui, você é de Virgínia, você está na terceira fileira do banco, põe a mão para cima, você tem câncer no pulmão e você está com a cirurgia marcada. Então põe a mão para cima, Deus te cura agora. Está vivo hoje. Esse é o homem que as pessoas falam que ele não era verdadeiro. Esses que estão enquadrados aqui no livro de Hebreus, que experimentaram a boa palavra, usufruíram do Espírito Santo e voltaram atrás. Não há lugar para arrependimento. Agora, deixa eu passar isso para vocês aqui, nos ungidos dos últimos dias. Um pequeno trecho aqui apenas, para a gente orar nesta noite. Ele disse, o profeta está falando aqui, digo-vos, aqui está, olha, esta é a pergunta, aqui está onde eu queria chegar, Apocalipse 10, nós chegaremos a isso em alguns minutos, a um outro versículo da Escritura, ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus? Aqui está a pergunta. E se você seguir nessa linha, nesta hora, estará cumprido. Encontrarei eu fé. Estará Malaquias 4 cumprido neste tempo. Restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais original? A palavra, agora ele fala, olha bem, essa aqui, ele faz uma pergunta que Apocalipse 10 está cumprido, ele está dizendo aqui, o profeta está dizendo, no dia da sua mensagem, o segredo de Deus será revelado, e ele está dando prosseguimento, dizendo, e restaurando a fé dos filhos aos pais. Agora ele diz o seguinte, reprovados, Janes e Jambres, como eles resistiram a Moisés. Agora ouçam, 2 Timóteo 3:8, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também nos últimos dias, estes mesmos reprovados viriam agora. Veja onde ela diz aqui. O profeta está dizendo que isto viria nos últimos dias. Tendo aparência de piedade. Quem tem aparência de piedade? É incrédulo ou é crente? É crente. Tendo aparência de piedade, ungidos, estão ungidos. Tá? Ele disse, leia, quando você chegar em casa, Timóteo 3:8. Notem, quando Moisés desceu ao Egito, com uma mensagem, assim diz o Senhor, e foi vindicado, conclamou a Israel, qual era um povo, não uma igreja. Israel era um povo, eles nunca foram uma igreja, pois a palavra igreja significa chamados a sair, eles eram um povo de Deus. E então, quando eles se tornaram ungidos sob a palavra e chamados, se tornaram igreja de Deus. Então, apostataram, porque eles não creram na palavra de Deus. O microfone está falhando. E deram ouvidos a falso profeta. Eu espero que isso penetre. Israel, sendo um povo de Deus, saiu sob a mão de Deus,
ungido com a palavra, com o poder de Deus, viu sinais e maravilhas de Deus. Então, quando Deus estava movendo adiante com eles, um falso profeta entrou ungido e ensinou algo ao contrário, a palavra original de Deus, que eles tinham ouvido. E todos eles pereceram no deserto, exceto 3 pessoas. Esse profeta foi Balaão. Como foi nos dias de Noé, onde 8 almas se salvaram através da água, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, onde 3 saíram de Sodoma, assim será no tempo em que o Filho do Homem for revelado. Eu estou somente citando a Escritura, a palavra do Senhor, a qual céus e terra passarão, será uma minoria. Você crê que faz parte dessa minoria? Notem aqui, Moisés foi Arão, Moisés era para ser Deus, Deus lhe disse para ser Deus, e disse: tu sejas Deus, e deixarão teu irmão ser teu profeta. Tu coloques as palavras em sua boca, se não podes falar bem. Disse, mas quem fez o homem mudo? Quem fez o homem falar? O Senhor fez. E ele caminhou até lá embaixo. O que ele fez? Ele realizou um milagre verdadeiro e justo, o qual Deus lhe disse para fazer. Deus lhe disse: vá e lance a tua vara. Apanhou-a e ela era uma serpente. Ele a apanhou e se transformou outra vez em uma vara e disse: vai e faça isso ante Faraó e diga: assim diz o Senhor. E quando Faraó viu isto, nós dizemos: ora, que truque barato de mágico, disse. Isso não é nada demais, é telepatia mental ou algo assim. Você sabe, nós temos homens em nossa organização que podem fazer a mesma coisa. Vem aqui, bispo, fulano de tal, e você vem aqui, e nós temos os que podem fazer a mesma coisa. Esse era Satanás falando através de Faraó. Aquele era Deus falando através de Moisés. Mas observem, este sujeito que saiu, Janes e Jambres, caminharam até Moisés publicamente diante do povo e realizaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Enganarão os escolhidos, se possível fora. Vocês vão ver se as pessoas fazem sinais ainda, que deixaram a mensagem. Estão me ouvindo? Minha igreja está me ouvindo? E esses que repudiaram o irmão Branham, saíram da mensagem, eles vão fazer sinais. Só os escolhidos. Escute, não seja apenas ouvinte, tome a minha palavra, porque eu estou lendo da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Eles vão fazer, para tirar mais gente com eles, enganar mais. Mas, diz as Escrituras, que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Isso é certo, realizaram a mesma coisa que Moisés realizou. Você compreende? Agora lembre-se, assim diz a Escritura, que isso se repetirá novamente nos últimos dias. Esses são os últimos dias. Qual era a diferença entre Moisés e Jambres? Moisés disse que venha sangue na água.
E estes falsos profetas disseram, certamente, nós colocamos sangue na água também. Lê para você ver lá. E o que aconteceu? Então Moisés disse que venham pulgas. De onde ele estava obtendo isto? Direto de Deus. E o que ele fez? Ele disse, bem, lógico, nós podemos trazer pulgas também. E eles o fizeram. Qualquer milagre que Moisés podia fazer, eles podiam fazer também. Lembrem, mantenham isso em mente. Nós chegaremos a isso daqui a pouco. Eles podem fazer qualquer coisa que o resto deles pode fazer, mas eles não podem ficar com a palavra, não podem ficar com a palavra. Eles podem fazer tudo isso, mas não podem ficar com a palavra. Entenderam? Isso é muito revelador. Agora vejam. Notem, eles o fizeram, mas Moisés, o verdadeiro profeta, enviado de Deus, comissionado por Deus, nunca contendeu com eles. Disse, aqui vocês não podem fazer isso. Nunca disse isso, vocês não podem. Ele apenas os deixou em paz, apenas os deixou prosseguir. Eles são profetas de organização, mas vão em frente. Agora, escute, para Janes e Jambres, pôr sangue nas águas, criar pulgas e piolhos, fazer os sinais que Moisés fez, eles tinham que estar ungidos. Entendeu? Tinha que ter unção sobre eles. Unção sobre o falso. Isso não preocupou Moisés. Isso não preocupa um crente revelado. Isso não preocupa você. Nós estamos à mercê de uma guerra nuclear. Está caminhando para isso. Tudo indica que isso vai chegar. Que é uma lástima, né? Eu estava mostrando agora para o diácono ali uma metralhadora derrubou 4 helicópteros. Que coisa mais triste, é fogo para todo lado. Estamos chegando a isto. E o irmão Brana disse que não vai ter sequer uma ogiva nuclear antes do rapto. Então Deus está movendo. Deus está quieto, parado com os braços cruzados. Deus parecia que estava quieto quando Sadraque e Mesaque estavam encarando a fogueira, mas lá no céu tinha um movimento de Deus. Tá? Enquanto a fogueira aquecia, Deus estava se preparando para descer com eles na fogueira. Quando acontece alguma coisa aqui entre os mortais, Deus está se movendo no céu. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Estamos vivendo uma hora que Deus irá se mover. E o último movimento de Deus é sacá-la daqui. Tirar o eleito da terra, levar para casa, mudar esse velho corpo para um corpo semelhante ao dele. Vocês acham que esses 30 anos de oração aqui é em vão? Que as nossas orações não estão diante de Deus? Que não há um clamor da noiva nesta hora? Cuidado com o que nós vamos fazer. Não é hora de se movimentar, é hora de ouvir a Deus. Não deixa a voz da razão falar, não deixa a voz do prazer falar, a voz do desejo falar, mas deixa a voz do Senhor falar. Minha gente,
Eu não posso acreditar que vocês não entendem uma coisa como essa. Estou só reportando isto. E que isso não chama a atenção de um povo que espera pelo arrebatamento há mais de 30 anos. Eu não posso acreditar que nós venhamos a cruzar o braço nesta hora e deixar a coisa acontecer. É tempo da igreja estar em linha, examinando a palavra, consultando a palavra, vivendo e olhando a palavra, se a sua vida corresponde àquilo que está escrito. Ungido, camarada ungido. O que Moisés fazia, ele fazia. Só o que Moisés fazia era Deus falando com Moisés. E a unção que estava sobre ele era do diabo para fazer aquilo. Janes e Jambres. Janes e Jambres viveu nos dias de Moisés, nos dias de Paulo e retorna em nossos dias. Janes e Jambres é um espírito, gente. Pessoas ungidas com a mensagem falsa, mas da onde eles saíram? Eles viram a verdade. Moisés era verdadeiro, as pulgas eram verdadeiras, sangue nas águas eram verdadeira, tá? Piolhos eram verdadeiros, aquela cobra que tornou-se de novo na vara na mão de Moisés era sinal verdadeiro, o outro era misticismo. Agora, eles tinham a coragem de encarar Moisés e falar, vamos fazer o que ele fez, e eles fizeram. O profeta disse, esses sinais estarão diante de nós no tempo do fim, só o eleito não vai ser enganado por isso. Olha aqui, ó. Eu tenho um pequeno tempinho já para terminar, porque eu estou limitando o meu tempo aqui, para a gente ter mais tempo para a oração. Eu creio que isso é muito importante em orar. Israel, presta atenção nisso, Israel clamou a vida inteira por um Messias. Israel clamou por um Messias por 1500 anos. Quando Deus mandou o Messias, não é assim. Esse não serve para nós. É o que está acontecendo. Ele falou assim, ó, eles não queriam então, eles estavam caindo aos pedaços, suas políticas estavam caindo aos pedaços, suas nações estavam se rompendo, sua igreja estava se rompendo, e eles clamando por um Messias. Eles o queriam, ó, envia-nos um Messias. Mas quando ele veio, Deus deu a resposta da oração deles. Vocês pediram e receberam. É isso. Eu poderia parar aqui por horas sobre homens e mulheres que até mesmo cristãos orando por algo e Deus dá a resposta, eles nem ao menos a reconhecem. Ele está dizendo que eu conheço cristão que ora e Deus já respondeu, eles continuam orando. Porque a resposta não é aquilo que eles queriam. Eles nem sabiam bem como que era a resposta. Eles pediram por algo e Deus deu. E quando Deus deu, eles continuaram orando e não perceberam que Deus já tinha respondido. Eu acredito de todo o meu coração que há 40 anos no passado eu tive o assim diz o Senhor para ser ministro. Isaías 54 foi uma resposta para mim. Foi tão claro aquilo, porque eu falei 3 vezes com Deus e Deus deu a mesma resposta. Numa outra ocasião eu fiz de novo e Deus respondeu, disse, eu tenho que deixar isso incrédulo. Aí está a resposta. Então, meus amados, o que nós estamos procurando não é uma resposta mais, porque a resposta está aqui.
Deus enviou um profeta, enviou uma mensagem para nos preparar para estarmos na primeira ressurreição, para estarmos no arrebatamento, para sermos transformados. Temos o profeta, temos a mensagem, Cristo está revelado em nosso meio, em sua palavra, presente em cada culto nessa igreja. Tudo que eu clamei, Deus me deu a resposta. Aqui está uma igreja que o Senhor se faz presente nela. Que Ele fala, eu assim diz o Senhor. Aqui está um grupo de pessoas que tem a experiência de ouvir a Deus. A resposta da sua oração já está respondida. O que você queria? Você queria um Messias? Ele está aqui. Você precisa de um profeta? Está aqui. O que você precisa? Ir no rapto que você deseja e crê e ama isso? Então você terá, se perseverar. Agora Deus lhe deu a resposta. Eles estavam querendo um Messias. Eles sabiam que tinham tido Césares, e tinham tido Davis, tinham tido Salomões, homens sábios, tinham tido Davis, os poderosos guerreiros, eles tinham tido todos os tipos, mas sabiam que tinham de ter ajuda dos céus. E Deus lhes tinha prometido o Messias. E Ele lhes enviou aquele Messias em resposta à sua oração, mas não quiseram. Você percebeu? Agora sim, agora eu termino. Aí eu podia rolar isso aqui agora, até virar o ponteiro lá. Olha, veja bem, perceba bem isso. Eles oraram. Davi foi um grande guerreiro. Salomão foi um homem sábio demais. Foi o maior reino que teve na terra, foi o reinado de Salomão. Davi foi o maior guerreiro. Tivemos grandes homens no passado e queremos o Messias. Pá, tá aí o Messias. Ah, mas esse não é Davi? Esse não é Salomão? Nós queremos um igual Davi. Queremos um igual Salomão. Davi e Salomão estavam no Messias, amém? Estava no Messias. Nós queremos um guerreiro, e ali estava um guerreiro lutando contra o inferno, contra o pecado e contra a morte. Aqueles homens guerrearam, mataram e também morreram, mas tinha um ali que veio para vencer o maior inimigo do homem, para vencer a morte. Estava um ali para fechar o inferno, para pôr fim na sepultura. Estava um ali que venceu todas as coisas. O maior guerreiro que tivemos foi o Senhor Jesus Cristo. Ele guerreou, pelejou a nossa peleja. Ele venceu, ressuscitou no terceiro dia, está vivo em nosso meio, enviou o Espírito Santo, se faz presente nesta noite. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era e que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo nesta noite, em carne humana, em osso, falando, gritando, berrando, orando, aleluia. Ele é o mesmo Jesus Cristo que esteve na Galileia naqueles dias. Porque Ele vive em você. Ele responde a sua oração. Ele escuta o seu clamor. Ele atende a sua necessidade. Se você o deseja, Ele está à sua disposição. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Vamos colocar esses pedidos aqui. A irmã Dionísia pede oração por José Antônio Lopes. Está com o coração está com um caroço nas costas e com depressão. A irmã Creuza pede oração por sua irmã Lautemia. Que é Lautemia? Está com problemas na garganta. O irmão Renato pede oração por Mônica Gonçalves.